Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Toques na Cuca. Hoje eu vou responder neste vídeo uma pergunta que eu tenho recebido com frequência. Já respondi algumas vezes nos comentários, mas achei que era necessário gravar esse vídeo para poder ir mais a fundo, detalhar um pouco mais a minha resposta. A pergunta é a seguinte: é possível utilizar um método fônico para alfabetizar as crianças diagnosticadas com autismo? Como ensinar uma criança com autismo a ler? Essas duas perguntas, casadas, elas me fizeram pensar bastante, fazer algumas pesquisas e de pronto, quando me perguntavam, eu sempre pensava assim, sim, é possível, porque o método fônico que eu apliquei em casa com meu filho, que muitas pessoas reproduzem com sucesso também nos seus lares, nas escolas, é um método muito lógico. Ele faz a criança entender a lógica e isso dá consciência para ela de como é possível, através da união de sílabas, formar palavras. E o conceito de que cada letra tem um fonema, tem um som, e que juntos esses sons você pode formá-los de forma lógica e reproduzir isso em palavras, isso faz com que a criança se aproprie desse conhecimento e faça associações para ler outras palavras. Por isso que a lógica, por trás do desenvolvimento do raciocínio do método fônico me permitiria dizer e responder que sim, seria possível uma criança com autismo aprender a ler através do método fônico, mesmo sem eu ser uma especialista, apenas uma mãe que reproduziu esse método com o seu filho. Mas nesse vídeo a gente vai entrar em novos detalhes e eu te convido a assisti-lo até o fim para entender bem do que a gente vai reproduzir. Se gostar, deixe o seu like e se não for inscrito, se inscreva no canal, ok? Então vamos lá. Como eu acabei de falar, antes de mais nada, este vídeo não se trata de recomendação de especialista. Em caso de necessidade, de dúvidas, procure ajuda de profissionais de saúde e de educação especializados na área. O ensino da leitura para uma criança autista pode exigir uma abordagem diferenciada e individualizada, pois as necessidades e habilidades de cada criança são únicas. Então não é uma fórmula, uma receita de bolo que vai dar o mesmo efeito para todo mundo. No caso ainda da criança que tem o diagnóstico do autismo, é preciso, claro, levar em consideração o grau desse autismo, a capacidade que a criança já desenvolveu, a familiaridade que a criança já tem com determinadas letras e fonemas. Tudo isso tem que ser considerado para você ter uma noção de qual vai ser o seu ponto de partida no desafio da alfabetização. Bom, o método fônico é um dos métodos mais comuns para ensinar a leitura e pode ser especialmente útil para crianças com autismo, pois envolve uma abordagem sistemática e estruturada para ensinar a relação entre as letras e os sons. Então aqui estão algumas dicas para como utilizar o método fônico neste aprendizado. A primeira dica, dica 1, comece com as letras. Ensine a criança a reconhecer as letras individualmente e os seus sons. Quem já viu os nossos vídeos anteriores, especialmente o primeiro e o segundo, onde eu mostro o que eu fiz com o Tiaguinho em casa para ensiná-lo a ler, a gente desenvolve a leitura primeiramente através das vogais, mais para frente a gente vai detalhar, mostrando que existe uma diferença entre o nome da letra e o som da letra, que cada letra tem um nome, mas não necessariamente um nome ou som, mas cada letrinha tem o seu som, o seu fonema, e a criança tem que se familiarizar muito com esta informação. Isso tem que ser absorvido de forma clara por ela no seu dia a dia. Então, eu com o Thiago estabeleci um método de 30 dias. 30 dias todo dia, inclusive nos finais de semana, para que aquilo se consolidasse, aquele conhecimento se consolidasse. Eu lembro que no dia a dia não passavam de 30 minutos que a gente ficava, de 30 a 40 no máximo, mas você, com a sua criança, considerando a realidade dela, tem que ver o tempo que é necessário no dia a dia para não deixá-la exaurida, cansada, nem desanimada. Esse momento do aprendizado, que envolve o aprendizado, ele tem sempre que ser um momento considerado prazeroso, então não pode ser cansativo, enfadonho para ela. Bom, uma maneira de fazer isso,
tornar as letras familiares e mostrar o som de cada um é usando cartões com a letra e uma imagem que comece com a respectiva letra. A criança com autismo, ela é considerada bastante visual, então você pode sim fazer uma associação da capacidade dela de ouvir, né, e de ver. É claro que se ela tiver qualquer tipo de deficiência nesse sentido, você vai ter sim que fazer as suas adaptações. Trabalhe, dica 2. Trabalhe com pequenos grupos de letras, é exatamente isso que a gente fala nos vídeos 1 e 2 aqui do nosso canal. Você não vai dar todas as letras de uma sílaba, de uma palavra, para a criança começar a ler. Ela tem que começar a juntar 2 vogais, 3 vogais e identificar que essa união formam sons, como as palavras oi, ai, uai, oba. Comece com as vogais, depois você começa a colocar as consoantes no meio das palavrinhas, depois que ela já conhecer naturalmente essa consoante. Isso vai ajudar a criança a compreender como as letras e as sílabas formam as palavras. Dica 3. Use palavras familiares. Use palavras familiares que a criança possa reconhecer, como o nome dela, nome de família, de familiares, animais de estimação ou brinquedos. Mas só palavras, gente, que sejam fáceis no início. Não adianta vir com palavras difíceis, que tenha dígrafos, né? Um fonema muito que ela ainda não conhece. Você vai ter sempre que trazer para a realidade dela, mas uma realidade no nível em que ela estiver. Isso vai ajudar a criança a compreender como as letras e seus sons se relacionam com as palavras que ela já conhece. Dica 4. Ensine os sons das vogais, foi aquilo que a gente já falou. Comece sempre pelas vogais. As vogais são importantes para a formação das palavras e podem ser difíceis para algumas crianças. Mas não se esqueça, qualquer coisa, eu vou deixar aqui o link na descrição dos vídeos 1 e 2. Quando você for dar a sequência das vogais, a letra A, letra E pode ter o som de E ou E, a letra I tem o som de I, a letra O pode ter o som de O ou O, e a letra U. E eu já dava também o ão, já passei para o Thiago o conceito do ão. Você também, na sua casa, já trabalhe isso. Trabalhe o conhecimento de uma forma global. Não fique segmentando, cortando assim, depois a gente volta. Não, dá tudo. É vogal, então todas as vogais, inclusive o ão. Já faz a criança entender o todo. Não depois você volta, porque começa a ficar confuso para a criança. Não é um conhecimento linear. Dica 5. Como a criança com autismo se atém muito à questão visual, use jogos interativos para tornar esse aprendizado mais divertido e envolvente, como jogos de memória, com cartões e letras e palavras, ou jogos de quebra-cabeças com letras. É sempre interessante o lúdico, né? A gente sabe que a criança, ela se atém ao lúdico, ao que é colorido, ao que remete a alguma coisa que ela se divirta. Então, adapte todo o conhecimento que você tiver sobre o método fônico para que essa criança se envolva com o aprendizado e, como a gente disse anteriormente, agora há pouquinho, isso se torne muito prazeroso para ela e divertido. E dica 6. Seja paciente e persistente, eu diria que perseverante. Na vida, na nossa vida diária, a gente não conquista nenhum conhecimento, não consolida nenhum conhecimento sem perseverança, sem aquela insistência. E isso não pode ser ruim, enfadonho também para você. Você sabe que você vai ter metas a serem atingidas. Talvez você tenha que fazer isso num período mais longo, mas não tem problema. Você vai alcançar o objetivo se perseverar, se persistir ao lado da sua criança. Bom, as principais vantagens do método fônico em relação aos demais métodos no ensino da criança com autismo. Bom,
Como todos sabem aqui no canal, eu sempre falo bem do método fônico porque é um método que eu apliquei aqui em casa com meu filho e que eu compartilho e que deu certo. Existem inúmeros outros métodos, também muito eficientes, de acordo com as características de cada criança. Como eu falei, não é uma receita de bolo, mas eu vou compartilhar aquilo que eu posso falar, que eu sei de causa. Não adianta eu falar de coisas que eu não vivenciei, que eu não experienciei, que eu não posso colocar a mão no fogo que dão certo ou não. Então, vou falar para vocês da vantagem de se adotar o método fônico para a criança com autismo em relação aos outros métodos. O método fônico ajuda a desenvolver habilidades de decodificação. O que é isso? Ele ensina a criança a decodificar a palavra, ou seja, a ler a palavra a partir de seus sons e símbolos. Ele desmembra aquele conhecimento. Então, se eu pegar qualquer palavra, depois de ter aprendido a lógica do método fônico, eu vou conseguir ler, porque eu sei o som de cada uma das letras. E essa é a parte da lógica que o método fônico proporciona para a criança. Uma vez que tem uma lógica, eu vou aplicar ela para tudo. Então, eu vou conseguir ler qualquer palavra. Essa habilidade é fundamental para a leitura fluente e compreensão de textos. A vantagem número 2, aumenta a confiança e a independência. É relacionada com a vantagem número 1. Ao ensinar as crianças a decodificar as palavras, o método fônico ajuda a aumentar a confiança e independência delas na leitura. As crianças se tornam capazes de ler as palavras por si mesmas, sem depender de memorizar palavras inteiras. Vantagem número 3. Favorece o reconhecimento de palavras novas. A questão é lógica, né? Ela consegue reproduzir aquele conhecimento dela sobre a leitura, então ela reconhece palavras novas. O método fônico ensina as crianças a reconhecer as palavras a partir de suas partes constituintes, sílabas, letras, sons, o que facilita a leitura de palavras novas ou desconhecidas. Vantagem número 4. Ajuda a compreensão de textos. Ao aprender a decodificar as palavras e identificar o som das letras, as crianças conseguem compreender melhor o que estão lendo. Elas podem identificar as partes importantes do texto e construir significados a partir do contexto. E vantagem número 5, melhora a ortografia. O método fônico ajuda a criança a entender como as palavras são escritas, pois ensina as regras de ortografia e a relação entre os sons e as letras. Isso pode levar a uma melhora significativa na ortografia e na escrita das palavras. Deixa eu ver se eu não pulei nada. Não pulei. Bem, essas são as nossas dicas aqui, respondendo a esses pais, né, tão diligentes que nos procuram, querendo ajudar os seus filhos a ler, a escrever em casa. Eu sempre indico um método aqui que ajudou a acelerar o aprendizado do Thiago, especialmente na parte escrita. Vou deixar aqui o link na descrição do nosso vídeo. É um material que pode ser usado por todos, inclusive por pais que têm filhos com autismo. Sim, é um material de apoio, mas a base do entendimento de como ensinar o seu filho a ler e escrever, a gente fala aqui no vídeo, é realmente dar a noção de que letra tem um nome e tem um som. Não necessariamente o som da letra é o mesmo do nome, e que juntas essas letrinhas formam sílabas, que sílabas formam palavras, e palavras têm significado. É basicamente o que a gente fala no vídeo 1, vídeo 2. Eu também tenho aqui no canal, vou deixar o link na descrição, um vídeo sobre todos os fonemas de todas as letras para te ajudar a se familiarizar e você conseguir reproduzir isso em casa com o seu filho. E eu vou pedir mais um favor, além de você se inscrever, dar o seu like, eu gostaria muito que você, que teve alguma experiência positiva, ensinando o seu filho a ler, o seu filho com autismo, eu gostaria muito que você compartilhasse aqui nos comentários como foi, como você fez. Eu tenho certeza que isso vai ajudar outros pais que estão vivenciando esse mesmo desafio a se inspirarem, a reconhecerem outras formas que possam dar certo com eles também, e a gente vai se ajudando, tá certo? Eu agradeço a sua companhia até aqui, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!